vemos o sol iluminando um deserto. Homens e o que parecem ser monstros encaram algo. Esses homens seguram lanças e espadas, mas vemos um movimento rápido de uma espada e um golpe certeiro no pescoço de um deles. O homem atingido abre sua boca em agonia, enquanto outro rapaz apenas encara e retira sua espada, derrubando o homem ao chão. Ele mantém sua cabeça baixada e os homens dizem: "Seu monstro desgraçado!" O rapaz começa a se movimentar. "Ele tá cansado, matem ele!" O homem olha para os oponentes. "Sinto que meu coração vai explodir. Toda vez que respiro, parece como se facas estivessem cortando o céu da minha boca. Não consigo nem dizer se estou pingando suor ou sangue. Todos os meus sentidos estão me dizendo uma coisa. Isso não é um efeito visual." Ele segura sua espada mais forte. Talento oculto. Coração do monarca de sangue de ferro foi ativado. Talento oculto. Mestre de armas foi ativado. Talento oculto. Mãos habilidosas foi ativado. Assim, enquanto lança um grito, ele se prepara para lutar contra os oponentes. O vemos completamente focado. Isso é a realidade. Em sequência, vemos garrafas, lixo e lata de comidas sobre uma mesa. Um rapaz está sentado em uma cadeira, mexendo no computador. Em sua tela, vemos a mensagem Game Over. Sério? Que jogo de merda é esse? Mas minha vida não é muito diferente. Eu jogo durante a semana, não é nem durante os fins de semana, enquanto todo mundo dá o seu máximo no trabalho. Quando me demiti do meu trabalho, alguns meses atrás, me enfiei no meu quarto e passei a viver como um viciado em jogos. Bem, tenho feito isso desde antes de me demitir, então esse deve ser o meu 5º ano. 5 anos gastos em um único jogo. Minha vida é lendária no pior dos sentidos. Pangênia. O jogo Pangênia ganhou uma popularidade breve 5 anos atrás. Se você zerar esse jogo, iremos garantir um desejo a você. O desenvolvedor divulgou ele com essa frase, uma frase ridícula para enganar otários. Jogadores com muito tempo à sua disposição ficaram curiosos e tentaram, mas todos inevitavelmente falharam. 5 anos se passaram e ninguém zerou ele. O número de jogadores caiu. E agora, se eu não estiver logado, mostra que o número de jogadores online é igual a 0. Pangênia era ínfame por sua dificuldade absurda quando foi lançado. Um chefe que faz você se perguntar se esse jogo foi feito para ser zerado. Companheiros que te traem sem qualquer aviso. E NPCs nomeados que caçam você caso você tenha uma recompensa pela sua cabeça. Mas a pior parte de todas é: se o seu personagem morrer, tudo vai desaparecer instantaneamente. Em outras palavras, você vai ter que começar do zero se morrer. É um jogo difícil pra caramba. Por causa da sua dificuldade absurda, sua popularidade foi breve por um motivo. Ele acabou no mesmo instante. A esse ponto, por acaso não tem ninguém prevenindo os jogadores de zerar esse jogo? Eu tinha um personagem carregando 8 dos 15 itens únicos conhecidos, mas 5 anos foram pro lixo fácil assim. O quê? Seu personagem foi deletado devido à penalidade de morte. Você obteve 1.600.000 PA, pontos de alma. Pontos de alma são adquiridos quando seu personagem morre. 1.600.000 de PA? Itens únicos com certeza dão muitos pontos. As centenas de personagens que tive até agora, juntando todos, dava um total de 80.000 PA. Pangênia tem um sistema de PA. Você recebe PA de acordo com o valor do seu personagem morto. PA pode ser usado durante a criação de um novo personagem. E quanto mais PA é usado em um talento, maior é a taxa de crescimento. Um personagem que fiz uma vez ao usar 10.000 de PA no talento de esgrima, morreu com o título de grão-mestre de esgrima. O limite de PA que pode ser usado em um talento é 10.000. E você tá dizendo que eu acabei de receber 1,6 milhões de PA? Eu poderia maximizar todos os talentos. Normalmente eu iria focar no talento de magia para um jogo estável, mas ele seleciona aleatório. Nunca vou zerar essa droga mesmo. Essa é a minha primeira e última vez de aproveitar ele antes de deletar essa bosta. O seu dedo está prestes a clicar. Desculpa, Ryu Myung. O quê? Do que você tá falando? Você é uma boa pessoa, mas
Não posso namorar alguém sem futuro para sempre. Já estou em uma idade que preciso pensar sobre casamento. Ele se espanta com o que ouve. Em seguida, engole seco. Minhas amigas estão todas namorando ou se casando com caras que trabalham em empresas grandes e conhecidas. Mas você... Ele abaixa sua cabeça. Acho que já basta. Estou indo embora. Espero que você tenha uma boa vida. Ela começa a deixar o local. 3 meses atrás, eu, que estava namorando uma garota durante 5 anos, tive um término doloroso. Depois que ela se foi, saí do meu emprego de merda por causa da raiva. E então, me tranquei no meu quarto e virei um completo viciado em jogos. Vemos novamente a opção aleatório. Já chega de ser patético, Park Hyun-myung. Eu vou apertar! Diversas telas e um brilho forte aparece na sua frente. O quê? Vemos a mensagem: uma peça oculta foi ativada. Ele, sem entender, se questiona. Como? Peça oculta? Parabéns, você satisfez a singularidade e foi convidado para Pangênia. O quê? Pangênia sempre teve uma mensagem dessas? Ele sente algo estranho e parece entrar em choque. Que todos os mundos que você criou queimem até virar cinzas, seu Deus maligno. Ao escutar essa voz, ele cobre seus ouvidos. Com a mão em sua cabeça, ele se pergunta: o que é isso? Tem uma voz na minha cabeça! Sua cabeça tomba e ele cai no chão. O monitor ainda ilumina o quarto. Na tela vemos as mensagens. Ser mais brilhante do que a luz, mais escuro que a escuridão, vagando pela criação e pela destruição. Que você encontre a felicidade em Pangênia. De repente, ele recebe um golpe nas costas. Seu escravo inútil, levante-se imediatamente. Se cair mais uma vez, irei te dar como comida para o Hidragão. Hidragão? Vemos o que parece ser a pata de um monstro e pessoas caminhando. Diversas pessoas acorrentadas são chicoteadas enquanto caminham. O que está acontecendo? Ele observa o monstro e sua mão treme. O que você está murmurando? Volte à formação agora mesmo, a menos que você queira morrer. Ele encara o homem que o bateu. Sob o sol, o grupo caminha. O Hidragão é mesmo aquele que vi em Pangênia. Esse lugar parece familiar. Quase que instintivamente, ele diz: janela de atributos. Assim que ele faz isso, uma janela aparece à sua frente. Nem ferrando, eu realmente... Vemos os seus atributos. Atributos: força 12, vigor 12, agilidade 12, inteligência 12, mana 12. Talentos: vigor, constituição, inteligência, sentidos, espada, escudo, lança, machado, adaga, arquearia. Luz, escuridão, fogo, água, terra, vento, ar, artes, conhecimento, observação. Talentos ocultos ativos: vazio, destreza, mestre absoluto, mestre de armas, resistência a demônios do gigante, afinidade com a natureza do druida, coração do monarca de sangue de ferro, senhor das bestas, graça dourada, mutante, glutão, grande sábio celestial. Taxa de colapso de Pangênia: 6,12%. Com o processo do colapso, a fronteira entre a realidade e Pangênia enfraquece. Se o colapso passar de 10%, a primeira fissura irá ocorrer. Eu tô mesmo em Pangênia? Isso é real. É uma janela de atributos. Espera, por que os meus atributos são 12? Atributos variam de 1 a 10 dependendo do que você gasta. Como isso é possível? E também, 13 talentos ocultos? De repente, um tremor acontece. O que está acontecendo? Até os guardas se espantam com isso. Algo parece vir em direção ao grupo. É o exército da Rainha do Deserto. Aqueles desgraçados quebraram o pacto de não agressão e atacaram. Preparem-se para a batalha. Fiquem focados. Caso se distraiam, irão morrer. Algo chama sua atenção. A princesa cobra? Eu com certeza ouvi isso em algum lugar. A missão principal foi gerada. O quê? Missão principal: sobreviva. Recompensas irão variar dependendo do resultado. Falha: morte. O corpo físico e o do jogo irão morrer. Sobreviva! Flechas são atiradas
e atingem os homens. Ele fica parado no meio sem entender o que está acontecendo. Uma flecha passa raspando pela sua face e Park se espanta. Talento oculto. Coração do Monarca do Sangue de Ferro foi ativado. Coração do Monarca do Sangue de Ferro. Um talento vinculado que aparece apenas quando todos os talentos físicos estão no máximo. Ele previne a exaustão, reduz suas chances de ser pego desprevenido e permite você ter uma ideia da situação de forma rápida. Se eu continuar aqui, vou morrer. Preciso me mexer se quero sobreviver. Uma pessoa parte para cima dele. O homem se aproxima com sua espada, mas Hyun Myung segura uma que estava caída e com um brilho em sua lâmina, se prepara e corta seu oponente. Vemos o sangue jorrando e ele parado em posição de luta. Talento oculto. Mestre de armas foi ativado. Após isso, outros homens partem ao ataque. Hyun Myung percebe e nota um dos homens tentando atacá-lo com uma lança, mas a ponta da lança é cortada, assim como o corpo do homem que cai. Mesmo que seja uma arma que estou usando pela primeira vez, consigo usar ela como um profissional. Um outro tenta atacá-lo com um machado. Hyun Myung consegue se esquivar. E também, ele nota algo estranho no movimento das armas. Elas parecem estar em câmera lenta. Hyun Myung se defende de um ataque. Eu posso ver o caminho da espada do meu inimigo. Ele realiza uma estocada e perfura o peito do oponente. Após isso, ele segura um machado, o levanta atrás de sua cabeça e realiza um outro golpe. Ele para segurando ambas as armas. Ofegante, o rapaz olha para frente. Que monstro! Pensei que toda a caravana estava impossibilitada de lutar por causa de suas feridas. Comentam os homens. Traço oculto. Devido aos efeitos de mãos habilidosas, sua proficiência com armas irá aumentar mais rápido. Sua proficiência com espada chegou ao nível 6. Sua proficiência com lança chegou ao nível 6. A proficiência máxima é 10 e eu já tô no nível 6? Ter a proficiência no nível 6 significa que eu posso usar uma arma como um cavaleiro famoso. Esse é o poder de um traço oculto? Até mesmo o fato de eu ter sobrevivido até agora, estando no meu nível atual, seria impossível se não fosse pelos meus traços ocultos. Mas até mesmo milagres não duram para sempre. Tem pelo menos 500 tropas reunidas aqui, e você quer que eu sobreviva a isso? Meu Deus, essa missão é uma merda! Vemos uma sala com um ambiente sinistro, uma pessoa sentada no trono, com 2 guardas, um de cada lado, e uma moça ajoelhada à sua frente. A expedição ao mundo demoníaco falhou? Isso é verdade, Princesa Cobra? É verdade. Se souberem que nós, a cidade do deserto de Faisalmer, não participamos na expedição, os idiotas do continente central irão colocar a culpa da falha sobre nós. Precisamos impedir a qualquer custo. Princesa Cobra, você deve ir ao deserto de Kautzman e eliminar todos os participantes da expedição. Precisamos eliminar todas as evidências que possam provar que Faisalmer não mandou nenhuma tropa e qualquer coisa que possa ser relacionada à falha da expedição. Caso se saia bem dessa vez, prometo tirar a maldição de você. Ela coloca seu punho cerrado no chão e responde. Entendido. Lembre-se, você não pode falhar. A vemos novamente no deserto. Terminaram? Bem, ainda há um escravo lutando. Um escravo? Vemos diversos corpos no chão e Hyun Myung ainda em pé. Ele respira ofegante. Seu nível aumentou. Nível 2. Sua vida e sua mana foram recuperadas. Sua fadiga foi removida. Saiam do caminho. Princesa! Ela finalmente chegou. Isabella von Dersian. Vemos os seus status. Isabella von Dersian. Nível 8. Ela não pode sair dessa área devido a um efeito negativo da maldição da Rainha do Deserto. Atributos. Seu conhecimento sobre esse personagem é muito baixo para confirmar. Talento. Seu conhecimento sobre esse personagem é muito baixo para confirmar. Habilidades. Seu conhecimento é muito baixo. Nível 8. Não consigo vencer contra ela. Não importa quantas vezes tente. Já que o nível mais alto em Pangênia é 10,
O que separa os fracos dos fortes é o nível 7. A partir do nível 7, a verdadeira diferença começa a aparecer. E a diferença em níveis dificilmente pode ser contornada. Nível 8 significa que você pode ser considerado mais forte em quase todo lugar. Resumindo, é o nível de chefes de organizações bem famosas. Encarar ela é a mesma coisa que encarar um desastre natural. De repente, ele nota a mensagem que diz sobre a maldição. Ela desce de sua montaria. Seu showzinho foi bem interessante, mas você irá morrer agora. Ele a observa enquanto pensa. A razão pela qual joguei Pangênia, que era muito criticado por sua extrema dificuldade, até mesmo nos jogos mais difíceis, eu consegui encontrar uma forma de zerar eles. Não importa quão difícil fossem. Sim, eu era um tarado até mesmo entre os tarados. E se meu palpite estiver correto... Ela o ataca. Ele, sorrindo, diz: você não quer se livrar da maldição da rainha? A lâmina gera uma pressão à frente de Hyun Myung, mas para próxima ao seu pescoço. Ela o encara. Em seguida, se aproxima de sua face e diz: Você... quem é você? Eu leio as estrelas e levo as pessoas até as estrelas. Eu sou o portador estelar. Eu posso te ajudar a se livrar da maldição da rainha. Então você pode sair desse deserto. Ao escutar isso, ela se espanta. Ele, percebendo, pensa: funcionou. Portador estelar é uma classe de NPC que um jogador precisa para transcender o nível máximo. A classe apenas existe para NPCs. Então, claro, eu não sou um verdadeiro portador estelar. Mas para promover o efeito negativo da maldição da rainha, ela precisa da bênção das estrelas do portador estelar. Já que Isabela quer se livrar da maldição, ela precisa me ouvir. O motivo pelo qual eu tinha certeza que ela gostaria de se livrar da maldição é bem simples. Isabela von Dersian. Ela é uma personagem que criei. Isabela foi uma pobre personagem que eu precisei negligenciar porque eu escolhi o ponto de nascimento errado. A maldição da rainha é, da perspectiva dos jogadores, um dispositivo para manter os jogadores presos ao ponto inicial durante o começo do jogo. Mas o personagem de um jogador é feito para ver o fim desse jogo. Originalmente, eles devem viajar pelo mundo para ver o final, mas eu a deixei nesse lugar e ela ficou presa aqui devido à maldição da rainha. Seu nome? Ele responde: Randolph. E uma janela informa: o nome do personagem foi definido. Os dois se encaram. Ela se vira e diz: vou adiar a sua morte por enquanto. Porém, se estiver mentindo, irei te cortar em pedaços. Escoltem ele. Ele é um honrado convidado, então ele deve ser tratado com o maior cuidado. Missão principal: sobreviva completa. Definindo os resultados. Quebra de recorde. Um resultado tão perfeito que beira um milagre. Sorte de principiante. A constelação da fortuna sorri para você. Suas recompensas foram melhoradas. A constelação da batalha costa o meio do seu nariz, dizendo que você não é nada mal. Suas recompensas foram melhoradas de novo. Você obteve o pedaço quebrado da escama dourada. Você obteve a alma do Hidragão. Você obteve a espada de Michela. De alguma forma, eu sobrevivi. Total de pontos: 220. Seus resultados serão adicionados ao hall da fama das missões principais. Ao anoitecer, o vemos em uma banheira, com diversas telas à sua frente. A alma de Hidragão é ínfame por apenas ter sido dropado uma vez desde o lançamento desse jogo. E um item que você precisa ter para o começo do jogo: espada de Michela. Não pensei que conseguiria os dois de uma vez. Mas então, o que é esse pedaço quebrado de escama dourada? Pedaço dourado da escama dourada. Pedaço quebrado da escama dourada permite a sincronização entre a realidade e Pangênia. Você pode ligar ou desligar 24 horas restantes. Você pode usá-la na loja da escama dourada. Lendo isso, ele se espanta. Sincronização entre realidade e Pangênia? De repente, alguém entra no local. Você gostaria que o lavássemos? Apenas meus pés. Já estão me testando? Seus pés começam a ser lavados. Enquanto isso, ele pensa: são as camareiras de Isabela. Se eu mostrasse qualquer reação a elas, ela iria começar a suspeitar de mim, porque o portador estelar não mostra nenhuma reação a qualquer estímulo sexual. Fique calmo, fique calmo. Ele
olha para frente e seus olhos caem sobre uma das mulheres. E imediatamente ele pensa: janela de atributos. Algo na janela de atributos chama sua atenção. Que merda é essa? Fronteira entre realidade e Pangênia? Ele observa outra janela. Hall da Fama foi aberto. Você pode deixar seu nome do Hall da Fama dependendo dos pontos que receber. Missão principal: sobreviva. O ranking foi atualizado. Primeiro, 220 pontos, Randolph. Segundo, 195 pontos, Gracia. Terceiro, 187 pontos, amo chocolate de menta. Quarto, 170 pontos, Obsidiana. Quinto, 163 pontos, assassino. Por você ter entrado no ranking Sobreviva, você desbloqueou a função deslogar. Por favor, tenha cuidado, pois seu personagem estará vulnerável quando deslogar. Portador estelar? Impossível. Gracia e amo chocolate de menta. Esses dois são pessoas que já joguei. Estava pensando se eles haviam desistido do jogo, pois eles haviam sumido após um certo ponto. Mas eles foram invocados para esse mundo assim como eu? E além disso, função deslogar. Eu posso sair desse maldito jogo. Ao pensar isso, ele diz: parem, preciso que todas saiam agora. Está na hora de eu me comunicar com as estrelas. Perdão, mas a Princesa Cobra queria que tratássemos você com... Se eu não me comunicar com as estrelas a tempo, irei perder os meus poderes. Vá perguntar à princesa se ela gostaria disso. Uma delas o encara. Ele diz: deixe a princesa saber que eu irei vê-la quando terminar a comunicação. A porta se fecha. Graças a Deus, essa desculpa esfarrapada funcionou mesmo. Estava com medo de ficar preso nesse lugar para sempre. Agora, nunca mais volto aqui. Adeus, jogo do diabo. Ele aperta em deslogar. Deslogando. Deixe seu personagem em um local seguro. Nota: se o seu personagem morrer, você morre na vida real. Deslogado. Vemos um brilho do lado de fora da janela. Nas ruas, um caos se espalha. As pessoas correm e monstros avançam. Após voltar, ele nota um alerta de desastre em seu celular. O que é isso? Ele se pergunta olhando pela janela. O monstro o nota e grita em sua direção. Hyun-Myung cai no chão. Por que tem monstros de Pangênia no mundo real? Algo cai de seu bolso. É um pequeno pedaço dourado. Vemos as memórias dos acontecimentos recentes. Hyun-Myung se lembra de uma vez. Esse é meu quarto? Eu dormi depois de jogar Pangênia por muito tempo? É óbvio, não tem como aquilo realmente acontecer. Isso não é uma novel. A ideia de entrar em um jogo não tem o menor sentido. Foi um sonho real pra caramba. Ele nota algo sobre sua mesa. Isso sempre esteve no meu quarto? Nem ferrando. Não vai dizer que tudo era real, né? É mesmo. O jogo. O que deu? Na tela, vemos a mensagem: essa página não existe. Para dúvidas, por favor, contate nosso suporte ao cliente. Ao ler, ele pensa: a página do jogo sumiu enquanto eu não estava olhando. Quando eu... Ele de repente escuta pessoas gritando e pedindo ajuda. Do lado de fora, vemos monstros correndo atrás de pessoas e algumas já caídas sem vida no chão. É uma situação de emergência. Repito, é uma situação de emergência. Vários monstros não identificados apareceram, requisitando suporte imediato. O alerta aparece no celular. O que é isso? Por quê? Por que os monstros de Pangênia apareceram no mundo real? Não vai dizer que a fronteira entre a realidade e Pangênia se quebrou, né? Droga, o que eu faço? Ele bate o dedo no pequeno item ao seu lado. Assim que isso acontece, ele olha. Se os monstros do jogo estão andando livremente na vida real, então talvez coisas obtidas no jogo possam ser usadas aqui. Ele abre uma sacola e lá dentro encontra espada de Micaela e alma de dragão. Droga, como eu uso isso? No jogo eu só precisava clicar 2 vezes. Ele se lembra de uma das mensagens. Não tem como eu da vida real lutar contra esses monstros, mas... ligar! Sincronização com Randolph completa. Pedaço quebrado da escama dourada. Tempo restante, 24 horas. Do lado de fora, vemos uma mãe correndo com uma criança em seus braços. A criança pergunta: Mamãe, cadê o papai? Por que o papai não tá vindo? Ele logo vai se juntar, Eunji. Então... De repente, escombros caem. Vemos a criança sentada no chão e uma pedra sobre sua mãe.
Eu estou bem, eu ungi. Estou bem. Vá, rápido, saia daqui. Uma outra mulher chega correndo. Você está bem? Estou bem, senhorita. Por favor, leve minha filha com você. Me desculpe, eu juro que irei proteger a sua filha. De repente, ela escuta algo em suas costas. Ao se virar, encontra um monstro a atacando. Então, é assim que eu vou morrer? Mas o monstro é cortado. Após o primeiro ataque, Ryung-Myung olha para o monstro e o corta novamente. A moça se espanta. Eu tô viva? Quem é esse homem? Outro monstro aparece e corre em sua direção. A moça, preocupada, grita o alertando. Mas antes de chegar no rapaz, um monstro maior o ataca. Sem entender, ela questiona. O que é isso? Um dragão de 9 cabeças? Randolph sobe nele e diz: fique aqui. A moça o encara sem entender muito bem. Eu tô sonhando? Mamãe! Pessoas correm para tentar ajudar a mulher sob os escombros. A moça olha para trás e o nota sobre o monstro acabando com os restantes. Quem é ele? Monstros apareceram simultaneamente pelo mundo todo, não apenas na Coreia. Os monstros imediatamente mataram pessoas e destruíram a civilização humana. Porém, não surgiram apenas monstros. Junto deles, surgiram guerreiros que podiam cortar os monstros, que eram imunes a balas, como se não fossem nada. Vemos uma armadura. O rapaz que a veste grita: não se preocupem, eu irei protegê-los! O mundo estava mudando rapidamente. A pessoa que segura o celular comenta: idiotas, eles estão desperdiçando seus pedaços quebrados de escama dourada. Agora está confirmado, a realidade e Pangênia estão se unindo. Esse é o jogador Massacre. Pangênia e realidade podem se fundir em um só mundo com o passar do tempo. Na chegada da Era do Caos, todos são competidores. Aqueles que conseguirem mais pedaços de escama dourada e mais poder irão se tornar os protagonistas dessa era. O ranking que permaneceu fixo por 2 anos finalmente mudou. E a maior pontuação é a absurda quantidade de 220 pontos. Esse Randolph é um espectro? Espectro, também conhecido como fantasma, já que ninguém sabe seu nome, todos se referem a ele por 2 apelidos. Ele foi a primeira pessoa a formar uma caravana de NPCs, chamada de Expedição ao Reino Demoníaco, o único a chegar próximo do verdadeiro final do jogo. Mesmo que tenha acabado em uma falha completa, ele é inegavelmente o jogador número 1 de Pangênia, já que o personagem mais forte que ele possuía seria invocado após a morte. Ele deve ter sido invocado em Pangênia no momento que a expedição falhou. Mesmo que a aparência e o equipamento tenham resetado, talentos de personagem anteriores são mantidos, e por isso, eu sei porque ele conseguiu uma pontuação tão alta. Ryung-Myung novamente desperta. Monstros apareceram no mundo real, assim como jogadores que foram invocados. Eles tomaram a forma de seus personagens de Pangênia. A situação está ficando mais clara. No meu último personagem, eu quase cheguei ao fim do jogo com a expedição do Reino Demoníaco, mas os NPCs mercenários que foram contratados atrapalharam o progresso, e até mesmo os NPCs amigáveis que eram nossos companheiros nos traíram. Não importa quais possibilidades eu considere, a interferência deles estava sempre além das minhas expectativas. Mas e se todas essas variáveis que interferiram fossem jogadores invocados assim como eu? Jogadores que não queriam que o final fosse alcançado, ou jogadores que me consideravam seu rival. Pessoas me tinham como alvo naquela época, e esse ainda pode ser o caso. Se a fronteira entre a realidade e Pangênia colapsou, não posso apenas me esconder após deslogar. Para garantir minha segurança nos 2 mundos, preciso ficar mais forte e rápido. Terminou sua comunicação com as estrelas? Sim, eu vim para cumprir minha promessa com você. Porém, tenho uma condição. Qual seria? As moças saem da sala. Me leve ao santuário, Isabela. O santuário? Você está louco? Ele pensa. A segunda missão principal é conseguir uma classe. E a classe que eu quero... há uma estrela lá. Ele responde e termina o pensamento. Pode ser conseguida nesse lugar. Missão principal 2. Obtenha uma classe. Recompensa. Varia dependendo do ranking da classe que você obter. Você pode obter uma classe no santuário.
Essa missão terminará assim que você conseguir. A lua ilumina um local. Um salto pisa em uma poça de sangue e vemos Isabela caminhando. Ela limpa sua face segurando sua adaga. Demorou apenas alguns minutos para acabar com todos os guardas. Não tenho um aliado melhor do que ela. Algumas horas atrás. Me leve para o santuário, Isabela. Para o santuário? Você está louco? A segunda missão principal é conseguir uma classe. E a classe que eu quero pode ser que eu consiga nesse lugar. Há uma estrela lá? Ele responde. Sim, porém está escondida. Antes de continuar, pensa ele. Achei a quarta estrela por acaso enquanto estava upando meu personagem anterior. Provavelmente sou o único jogador que sabe a sua exata localização. Ele diz. Para retirar sua maldição com a bênção das estrelas, eu preciso da estrela. Ela responde. O santuário não é um lugar onde qualquer um possa entrar. Se alguém descobrir que eu secretamente levei alguém pra lá... Ele a interrompe e diz. Mas você pode entrar. Não temos tempo. Pense com cuidado. Essa é a sua última chance de sair do deserto. Se eu não tivesse conseguido persuadir ela, o que estaria rolando no chão nesse momento seria minha cabeça. Chegamos, diz ele. Essa é a Terra Santa. Você entrou no santuário secreto do deserto. Missão secundária. Explore o santuário. Recompensas serão dadas baseado na taxa de exploração. Aviso. Você não tem nível recomendado. Aviso. Essa área está infestada de veneno e energia demoníaca. Se sua resistência a demônios for baixa, entrar não é recomendado. Traço oculto. Resistência a demônios do gigante está te protegendo. Se não fosse pelo traço oculto, eu não teria conseguido entrar. Sob circunstâncias normais, um iniciante de nível 2 não pode nem pisar aqui. Se eu mandar a Isabela na frente e apenas completar a missão secundária de exploração do santuário, as recompensas devem ser bem boas. Mas o que importa neste momento não é a missão, porque é aqui. Missão principal 2. Obtenha uma classe. Você pode obter uma classe no santuário. Essa missão acabará assim que você conseguir uma classe. Recompensa. Varia dependendo do rank da classe que você obter. Eu posso conseguir aquela classe. Pedras caem do local. Isabela olha para frente e encontra pilares espaçados. Ela sorri e diz. Parece que pegamos o caminho errado. Ele a segura e pergunta. Onde você está indo? Essa ponte à frente é uma armadilha. As correntes de ar são designadas para jogar quem quer que passe por aqui para baixo. Você tá... com medo? Ao escutar isso, ela se enfurece. Medo? O que é isso? Só para que saiba, eu sou chamada de a Princesa Cobra. Ele responde. Não sabia que você era tímida. Não, eu não sou. As chances de ser uma armadilha são altas e, convenientemente, me deu uma cãibra na perna. Então estou apenas averiguando para ver se não tem uma rota mais segura. Ele se agacha e questiona. Era só isso? Sobe nas minhas costas. Você quer morrer? Como ousa? Ele responde. Você não disse que estava com cãibra? Não temos tempo, sobe logo. Quando amanhecer e verem os guerreiros mortos, você vai ser suspeita por não estar lá e a equipe de perseguição da rainha será mandada atrás de você. Então, em vez de perder tempo por causa de medo, é melhor eu carregar você e correr. Ela fecha seus olhos e sobe em suas costas. Dane-se, por essa maldita cãibra na perna, eu nunca... Claro, segure firme. Ele começa a correr. Mas ela nota que ele não está correndo em direção aos pilares. Ei, onde você tá indo? Essa é a direção errada. Não tem nenhum caminho aí. Traço oculto mutante foi ativado. O traço oculto mutante permite a pessoa ver todos os segredos invisíveis aos olhos humanos. Tem um caminho invisível? Sim, esse é o verdadeiro caminho. Isabela pensa. Como ele sabe sobre um caminho que até mesmo eu, a segunda no comando de Faisalmer, não sei. E nesse santuário, infestado de veneno e energia demoníaca, ele não está nem mesmo com dificuldade para respirar. Tem muitas coisas estranhas acontecendo para dizer que ele é apenas um portador estelar. Não sabia que a segunda no comando Faisalmer tinha medo de altura. E ele está até mesmo agindo relaxado na minha frente. Isso não é apenas uma confiança que vem por apenas ser forte. É como se ele estivesse recebendo uma velha amiga que não vê há anos. Curiosa, ela questiona. Já nos encontramos antes? Nunca nos vimos no mesmo lugar. Confusa, ela pergunta. O que isso quer dizer? Significa que eu já vi você, mas você nunca me viu.
Uma luz cobre os dois. De repente, vemos um campo, uma barreira de domínio. Uma barreira conjurada sobre toda a área e apenas aqueles que seguirem o caminho designado podem ver o que está à frente. Se minha memória está correta, agora vemos uma luz. Um amontoado de pedras começa a se mover. Monstros se erguem à sua frente. Vemos o que parecem ser golems. Dessa vez, os guardiões são golems. Julgando pelo tamanho da runa no peito deles, são no mínimo de rank alto. No meu nível atual, até mesmo um golpe de raspão seria morte instantânea. Ele olha para ela e questiona: já melhorou da cãibra? Você não para de falar, apenas cale a boca e assista. Os monstros correm na direção dos dois. Um deles prepara um soco e o lança em direção a Isabela. Ela sorri. Vemos um impacto no braço do bicho e então ele sendo destruído. Vou acabar com isso logo. Dizendo isso, ela salta nas pedras destruídas, um golem a observa e ela os ataca. E pensar que ela é uma personagem especializada em assassinato é ridículo, mesmo que tenha sido eu quem criou essa personagem. No corpo dos golems, vemos diversos cortes. Então, essa é a força de um nível 8. As pedras caem. Uma janela o informa. Você agora pode adquirir a classe Criador de Golems. Ele comenta: está reconhecendo as habilidades da Isabela como se fossem as minhas? O sistema está reconhecendo a gente como equipe? Em Pangênia, classes do tipo invocador são raras, então Criador de Golems é uma classe muito boa. Em termos de rank de classe, ela é pelo menos de rank alto, mas ela não é a classe que eu quero. Recuso, porque aquela que pode me dar a classe que eu quero é algo completamente diferente. Uma energia começa a se espalhar no local. Uma sombra começa a aparecer. O Rei Ancestral, o mestre desta montanha, que foi enterrado pela Estrela Sem Nome, está enfurecido com os invasores. Finalmente apareceu. Deus maior que guarda a estrela. Rei Ancestral Dramut. Aviso. O nível do jogador é muito menor do que o nível recomendado, nível 10. Ele, olhando para o monstro, pensa: que pressão esmagadora. Ele é o guardião da montanha do santuário? Isabela diz: Ei, você não veio aqui esperando eu derrotar o guardião da montanha pra você, né? Ele responde: relaxa, apesar da aparência dele, ele na verdade é bem gentil. Ele nunca atacaria primeiro. O monstro parte ao ataque assim que isso é dito. Isabela se esquiva. Após a esquiva, ela cai no chão. Ele a olha com uma cara de culpado. Ela a encara nervosa. Que estranho! Eu lembro dele como uma criatura amigável que ajudava guiando as pessoas. Isabela questiona: essa cobra parece amigável pra você? Desafiante do santuário. Derrote-me e prove sua qualificação. Espera, eu não sou a desafiante. Você derrotou meus sentinelas e agora nega sua intenção? A cobra ataca. Se você não puder provar a si mesma, você nunca sairá daqui viva. Eu acabei de dizer que não sou a desafiante. Não fica aí parado. Me diga o que fazer, portador estelar. Enquanto observa, ele pensa: quando passei por esse lugar antes, não lembro de ter derrotado o Dramut. Alguma coisa mudou? O quê? Não vai dizer. O Rei Ancestral Dramut, o guardião da montanha que guarda a estrela, um deus maior com um corpo gigantesco. De acordo com a história de Dramut, ele é uma besta encantada que o corpo cresceu e ganhou sabedoria da energia espiritual da estrela. Eu limpei esse lugar quando estava usando Wilhelm, um personagem nível 10, 5 estrelas de rank transcendente. Quando vim ao santuário com Wilhelm, Dramut obedientemente me guiou até a estrela. A razão é simples, porque eu era qualificado. Resumindo, se você é mais fraco que ele te ataca. Naquela época, eu era forte pra caramba. E agora? Algo parece vir à sua mente. Vemos o impacto de um golpe e Isabela caindo no chão. Merda, por causa do veneno do santuário, meu corpo não está se movendo direito. Pisar nesse lugar, após ouvir o que o portador estelar disse, foi um erro? Antes dela ser atingida, ele grita: pare, Dramut! Assim, a cauda da cobra para. Dramut o encara. Como você sabe o meu verdadeiro nome? Seu mestre, Wilhelm, voltou. Todos ficam parados. Dramut pergunta: você é Wilhelm? O monstro começa a rir.
Você nem mesmo se preparou para receber a estrela. Você é mais fraco do que até mesmo os sentinelas. Você é Wilhelm. Escute, Wilhelm era um humano poderoso, um transcendental perfeito, digno de ser meu mestre. Porém, Wilhelm falhou com a expedição ao reino demoníaco. Todas as estrelas dele caíram. Isso significa que ele encontrou uma morte definitiva. Mesmo que ele tenha assumido, uma criatura inferior como você não tem o direito de falar o seu nome. Um vento vai em sua direção e ele diz: honre o contrato que fizemos, Dramut. Você, como sabe da existência do meu contrato com ele? Ninguém deveria saber sobre isso. Meu contrato com Dramut diz: aquele que obter a estrela da montanha enterrada pela estrela aprenderá o verdadeiro nome do guardião da montanha e se tornará o novo mestre da montanha. O guardião da montanha obedece aos comandos de seu mestre. Os conteúdos do contrato não podem ser revelados a ninguém. Se revelado, aquele que quebrar o contrato irá morrer por causa da maldição do contrato. Eu apenas falei isso porque lembrei da história do jogo. Felizmente, as regras do jogo ainda se aplicam aqui. Como esperado, já que esse é o corpo de Randolph, a maldição não me afeta. Quem é você, criatura? Se quer saber quem eu sou, guie-me. A estrela irá provar quem eu sou. A estrela não demonstra misericórdia com aqueles sem qualificação. Você pegará fogo assim que se aproximar dela. Talvez, não vamos saber até ver. Está com medo de a estrela me reconhecer e revelar que eu sou seu verdadeiro mestre? Que engraçado. Você é apenas um moleque que parecia que iria ser destruído com apenas uma mordida. O que te dá confiança para agir de forma tão arrogante? Muito bem, siga-me, garoto. Irei te levar até a estrela. Não acredito que você seja Wilhelm, mas, vendo como você sabe sobre o contrato, matar você não me parece certo. Prefiro que a estrela se livre de você. Vemos nuvens. Esse é o lugar onde a estrela está? Sim, o objeto que está no altar para ser exato. Aquilo é a estrela. Essa caveira é uma estrela? Para ser mais preciso, é o rosto de Leia. Quando Leia, a deusa gêmea de Pangênia, morreu, o corpo dela se dividiu em 32 fragmentos e se espalhou pelo continente. Esses 32 fragmentos do corpo de Leia são o que chamamos de estrelas. E eles são usados como catalisadores para quebrar o limite dos jogadores e fazê-los alcançar a transcendência. Pensa ele. Mas de repente, uma reação se inicia. Um fogo o cerca. Ei, tem certeza que tá tudo bem? Eu avisei você. Você irá apenas queimar ao se aproximar da estrela. Mesmo que você tenha agido com confiança, a estrela ainda rejeitou você. Queime até a morte, criatura. Mas, em meio ao fogo, vemos a silhueta. Sério, que cara chato. Essa estrela mata o jogador em apenas uma situação, quando você pula o Dramut usando algum bug. Não importa o quão bagunçado o processo tenha sido, eu ainda passei pelo Dramut, então não deve ter problemas. O verdadeiro problema é se posso ou não conseguir a classe que quero. Se você consegue uma estrela sem ter uma classe, a estrela dará aquela classe. Mesmo eu nunca tentei. Aprendi apenas por acidente. Vazio. Mãos habilidosas. Mestre absoluto. Mestre de armas. Resistência a demônios do gigante. Senhor das bestas. Graça dourada. Mutante. Celestial. Glutão. Grande sábio. Afinidade com a natureza do druida. Coração do monarca de sangue. E por último, você que encara a destruição. O crânio é destruído e um brilho aparece. Mana foi convertida em energia estelar. Você adquiriu uma habilidade principal, Perfuração Estelar nível 1, e subhabilidade, Bênção das Estrelas nível 1. Você adquiriu o efeito estelar, mais 5 em todos os atributos. Você ganhará mais poder conforme o número e tipo de estrelas que você possui aumentam. Mesmo após a transcendência, o efeito estelar não desaparece. Você obteve a classe Sucessor das Estrelas. Ele absorveu a estrela? O seu cabelo se mexe e ele diz: Isabela, o que você quer fazer assim que se livrar da maldição?
sair do deserto e achar a linhagem da família Dersian. Irei te dar a bênção para que você possa sair do deserto, mas tenho uma condição. Qual é? Ela questiona. Sirva-me por 1 ano. Depois disso, irei garantir a você liberdade e te ajudarei a encontrar a linhagem da sua família. Ela parece relutante. Ele toca em seu ombro e diz: Eu não sou a rainha. Eu não minto. Ela o encara, morde seu lábio e responde: Eu irei te servir. Você fez uma ótima decisão, Isabela. Aliás, Dramut, o dono da estrela é seu mestre, correto? Sim. Beleza. Então, curve-se, seu desgraçado. Missão principal 2. Obtenha uma classe. Calculando recompensas. Único. Um resultado que faria a espinha de qualquer um arrepiar. Pontuação total. 230 pontos. O Hall da Fama foi atualizado. Sorte de principiante. A constelação da fortuna sorri ainda mais radiante. Recompensas foram melhoradas. A constelação da aventura aplaude sua imprudência. Recompensas foram melhoradas. Várias constelações voltadas para o combate estão começando a ter interesse em seus passos. Vemos a rainha do deserto irritada. Isabela entrou no santuário com o escravo que ela capturou. Capture os 2 imediatamente. Voltamos para a Coreia. Vemos um café e lá dentro pessoas conversando. O Randolph é mesmo um vacilão? Com certeza, mesmo se ignorássemos a primeira missão, conseguir uma pontuação de classe maior do que a Grácia é impossível a menos que você conheça o jogo de cabo a rabo. O jogador veterano fantasma que joga o jogo há 5 anos, Spectro, finalmente apareceu. Isso vai causar um grande tumulto. Podemos entrar em contato com ele antes de outras pessoas? Como? Procuramos por ele durante 5 anos, mas nunca o achamos. É porque até agora, o Spectro não era um jogador de verdade. Agora que ele é um jogador de verdade, deve ter alguma forma. Será que tentamos pescar? Já que o leilão secreto abriu como recompensa por completar a segunda missão principal, o Spectro com certeza vai usar ele, né? Ele vai precisar de muitos itens se quiser ficar em primeiro na terceira missão principal. Pescar, né? Pescar. Pode ser feito no leilão secreto, onde jogadores podem trocar itens. Você envia um item de alta qualidade por um preço baixo. E então, usa uma habilidade gêmea de um talismã para colocar uma habilidade de localização no comprador. Jogadores novatos que não sabem disso, frequentemente compram um item barato do leilão e então são rastreados, roubados ou até mesmo mortos. Mas como o Spectro cairia nisso? Se ele for mesmo o Spectro, ele saberia cada opção de talismã do jogo. Não, ele talvez caia nisso. Ele falhou, mas ainda assim iniciou a grande expedição. Ser alguém tão decidido assim não é normal. Se ele ver um lindo e barato item no leilão, ele talvez compre. Se quiser desafiar ele, vá em frente, mas se ele vier atrás de você, você está morto. Esse é o Spectro que conheço. Enfim, precisamos ter certeza de encontrar e quer dizer, convidar ele para a nossa guilda. Me pergunto que tipo de pessoa ele é. Com certeza é alguém incrível na vida real também, né? Talvez um CEO de uma grande corporação? Ou será que é um herdeiro de um grande conglomerado? O que quer que ele seja, ele com certeza vai entrar na nossa guilda. Melhor agente do que alguma outra guilda psicopata. Vemos um beco. Rankings mudaram. Você está fora do ranking da aquisição de classe. Os direitos da missão principal 2 para o jogador Massacre foram retirados. Sua participação no leilão foi revogada. Randolph tem 230 pontos? Que classe te dá tantos pontos? Parece que não vou poder usar o leilão secreto por um tempo. Não que se importe. Vemos diversas pessoas caídas. Desde que eu mate qualquer um no topo do ranking, posso subir o meu próprio de novo. Vemos algo se movimentando. Missão secundária. Exploração do santuário foi completa. A taxa de exploração foi 100%. Uma porcentagem inacreditável, até mesmo quando visto com os próprios olhos. Você foi o primeiro a limpar o santuário do deserto. Conquista adquirida. Conquistador do santuário. Primeiro. Missão secundária. Exploração do santuário. Você obteve o livro do teletransporte como recompensa por completar. Livro de teletransporte. Épico. Um livro mágico que teleporta você para um local que já tenha explorado. Tempo de conjuração.
30 segundos. Pode ser usado uma vez por dia. Ponto de teleporte registrado. Santuário do Deserto. Inesperado. A viagem não é tão desconfortável como pensei. Posso escapar do santuário e terminar a exploração. 2 coelhos com uma cajadada só. Experiência acumulada. Nível aumentado. Finalmente cheguei no nível 3. É bem mais lento se comparado a personagens normais. Quanto mais talento você tiver, mais experiência você vai precisar. A quantidade de experiência que preciso provavelmente é 10 vezes mais que o normal. Mas meus atributos aumentam mais por causa disso, então não posso reclamar. Enfim, não é isso que importa agora. O item que consegui como recompensa da missão principal. 2 itens extremamente raros para o meu nível atual. Uma das recompensas é o Manto das Sombras. Ativar o efeito dele torna o portador invisível, então é basicamente uma habilidade de furtividade grátis, nada mal. Drummond segue o caminho, mas nota algo. Pessoas correm pelo local. Mestre, detectei intrusos no santuário. Provavelmente é o esquadrão de perseguição da rainha. Ele diz: bem, ficamos no santuário por um bom tempo. O que você vai fazer? A rainha em si não vai vir, mas o esquadrão terá uma força considerável. Mesmo com o guardião da montanha, duvido que consigamos lidar com todos eles. Drummond é o guardião. Por que precisamos lutar? Ela entende o que ele quis dizer. Drummond, contamos com você. Faça seu trabalho. Lá dentro, um grito ecoa. Um monstro! Uma serpente marinha gigante apareceu no santuário. Enquanto correm, Isabela diz: Você tem certeza que está tudo bem a gente só ir embora? Você não disse que a rainha não vai vir? Então vai ficar tudo bem. Não tem como todo esquadrão de perseguição já ter chegado. Provavelmente é apenas uma unidade avançada. Se ficarmos aqui até a força principal chegar e eles cercarem todo o santuário, não vamos conseguir escapar. Aqueles caras estão atrás de nós de qualquer forma, então é melhor sair daqui rápido. Então você não tá abandonando o Drummond porque ele é inútil? Quase entendi errado. Ele responde: o guardião da montanha não pode sair do santuário, então apenas a gente pode fugir. Após a resposta, ele pensa: para sair daqui, precisamos usar o portal no final do deserto. Eu tirei a maldição da Isabela com a bênção das estrelas, então não vai ter problemas em usar o portal. O verdadeiro problema é que o portal precisa de tempo para ativar. Assim que passarmos daqui... Exatamente. Assim que passarmos por essa área, estaremos fora do deserto, mas o portal precisa de tempo para ser ativado. Quanto tempo? Ele responde: acho que umas 12 horas. Como pode ver, não há um local adequado para se esconder neste deserto. O ideal seria se todo o esquadrão de perseguição fosse direto para o santuário, mas é mais provável que vão nos rastrear. Porém, com o Drummond atrasando eles, e até que percebam que saímos do santuário, vamos ter conseguido algum tempo. E com esse tempo, preciso me comunicar com as estrelas. Ao dizer isso, ele pensa: esse lugar é importante, mas preciso verificar o que está acontecendo na vida real, então não posso ficar no jogo para sempre. Posso confiar em você? Ele questiona. Ela segura sua lâmina e diz: eu irei proteger você. Deslogando. Por favor, tenha certeza que seu personagem está em um local seguro. Dica: cuidado ao comprar itens no leilão secreto. Deslogado. Ainda não estou acostumado com essa sensação ao retornar do corpo de Randolph para o meu verdadeiro. Ele pega seu celular. Bem, já que não teve nenhuma notícia de alerta ou avisos de desastre, parece que monstros ainda não apareceram. A vida real e Pangênia estão se fundindo pouco a pouco, isso é certeza, mas ainda há muito que eu não sei. Logo terão mais monstros. Jogadores que existem na vida real também me preocupam. Vou precisar voltar à vida real periodicamente para conseguir informação. No celular, ele encontra algo esquisito. Hyun-Myung, como você tem estado? Kim Seo-yeon? Vemos o lado de fora. Não enche. Eu já compro sua comida e suas roupas. Qual é o seu problema? A moça responde: você não deu em cima de mim dizendo que era rico? Agora tá agindo como mão de vaca? O que eu disse de errado? Ei, vamos só conversar cara a cara. Que motivo a gente tem para se encontrar? Não tenho nada para conversar. Vou encontrar um amigo hoje. Não liga pra mim. Aquele idiota irritante. Mesmo que o Hyun-Myung fosse patético, pelo menos ele me escutava. Eu deveria ter ficado com ele um pouco mais. Não, se ele apenas tivesse mais dinheiro, eu não teria terminado com ele. Kim Seo-yeon? Ela se vira e encontra o rapaz. Hyun-Myung, você chegou cedo.
Achei que ia precisar esperar. Confuso, ele questiona. Por que me ligou? Alguma urgência? Vamos conversar sobre isso. Você tem planos para mais tarde? Se senta logo. Talvez seja porque já faz um tempo, mas sinto que você mudou um pouco. Ele responde. Apenas me diga o que você quer. Preciso sair logo. Ela pensa. Agindo com orgulho, você não age assim. Em seguida diz. Acho que algumas coisas nunca mudam. Você sempre vem assim que eu ligo, até mesmo hoje. Isso é algo que sempre gostei de você. Depois que a gente terminou, percebi o quão bom você era. Continuei pensando sobre você e me arrependi muito com o que fiz. E você, sentiu a minha falta? Será que peço alguma coisa para beber? Ela me chamou aqui, mas não comprou nada para beber? Ele bate na mesa e diz. Se já terminou de falar, estou de saída. O quê? Espera, você não me ouviu? Eu disse que sentia sua falta. Isso é por causa do que eu disse quando terminamos? Eu estava... Ele a interrompe. Seu Yeon, o seu novo namorado sabe que você tá se encontrando comigo? Você vai dar em cima de vários homens. Você também deveria deletar suas fotos do Instagram. Não só tirar a foto de perfil. Eu vou embora. Ela grita, o pedindo para ficar. Se fosse o eu do passado, eu teria entrado em pânico e não saberia o que dizer. Mas eu estou estranhamente calmo. Por quê? Será que o crescimento do Randolph também me afeta na vida real? Enquanto sai do local, ele nota uma muvuca. O que vocês estão olhando, seus merdinhas? Aproveitando o show? Ei, me solta, seu nojento. Apenas olhem o que eu vou fazer. Eu vou te matar, droga. A moça fecha os olhos. Mas Hyun Myung segura o braço do homem. Quem é você? Já deu, seu merda. Ei, por que você tá se intrometendo? Me solta. Ele aperta o braço do homem. Espera, meu pulso vai quebrar. Mesmo que eu não tenha nem usado o pedaço da escama dourada quebrado, sinto que agora posso facilmente quebrar um pulso. Não era uma ilusão. Meu corpo real com certeza mudou. Você está bem? Ele pergunta para a garota. Ah, sim. Graças a você, eu estou viva. Não sei nem como te agradecer. Ele começa a analisá-la. Por que você tá me olhando desse jeito? Ele pensa. Estava me perguntando o motivo dela parecer familiar. Ela é aquela mulher de antes? A moça questiona. Você quer dizer alguma coisa? Não, você apenas parece alguém que eu conheço. Só isso. Seu merda! Morra! O outro homem salta em suas costas. Mas ele consegue se esquivar rapidamente, levanta a palma de sua mão e afunda a cara do homem no chão. Nossa! Ela o observa impressionada. Após a polícia chegar, o homem é preso. Você vai precisar ir com a gente até a delegacia. O quê? Eu? Espera um pouco. Ele só estava tentando ajudar. Fui eu quem delatou o caso do Stalker. Mesmo assim, aquilo ainda foi um ato de violência. Então ele precisa vir com a gente. A moça, escutando isso, pergunta. Ato de violência? Aquele homem estava com uma faca. Você está dizendo que era pra ele só ficar assistindo? Sério, eu não tenho tempo pra isso. Não podemos desobedecer às leis. A moça questiona. Se ele for como uma testemunha e acabar sendo arrastado para algum problema, vocês vão tomar responsabilidade? O quê? Eu sou Kim Hana, uma repórter da emissora CK. Ao invés de atormentar uma pessoa inocente, você devia falar com a verdadeira vítima. Ou vocês querem que esse caso vá para o público? Os policiais conversam entre si. Essa é uma emissora bem famosa. Ótimo, era só isso que faltava. Ei, ela não é aquela pessoa? Aquela que salvou uma criança de um monstro no YouTube? Sim, acho que ela também estava na TV. O nome dela é Kim Hana, com certeza é ela. Certo, a vítima deve nos acompanhar. Ei, obrigada por hoje. Sério. Não precisa agradecer. Aqui, meu cartão. Sou uma repórter dedicada a cobrir sobre guerreiros dimensionais. Confuso, ele questiona. Guerreiros dimensionais? Ah, você sabe. As pessoas que apareceram no mesmo dia que os monstros. Eles derrotaram os monstros. Então as pessoas chamam eles de guerreiros dimensionais. Você não tem interesse em problemas sociais? Segurando o cartão, ele pensa. Guerreiro dimensional? Ela está falando dos jogadores? Inesperadamente, quase ninguém fala da Pangênia diretamente. Acho que um ataque interdimensional parece algo mais fácil de acreditar do que um jogo virando real. E também, se você não se importa, posso ter o seu cartão de negócios? De repente, a mulher chega correndo. Hyun Myung, você está bem? Você se machucou? A repórter questiona. Ela é sua namorada? Não, com certeza não.
Porém, eu não tenho um cartão de negócios. Ah, você pode me dar seu número? Certo, eu vou precisar do seu celular. Sua ex-namorada fica desolada. Park Hyun-myung? Esse é um nome bem bonito. Me manda mensagem amanhã. Vamos tomar café ou jantar. Vai ficar por minha conta. Então não vou recusar. Ótimo. Até depois. Furiosa, sua ex pensa. Como você pôde fazer isso comigo? Park Hyun-myung, você é apenas um ninguém. Vemos Kim Hana caminhando até que seu celular toca. Olá? Grandiosa Ren, da nossa estação de emissão. Você está tendo um bom fim de semana? É Kim Hana. Por favor, não me chame assim. Enfim, o diretor executivo foi em uma viagem de negócios e te deixou uma tarefa. Que tarefa? Uma entrevista com Grácia. Grácia? A pessoa que salvou a América e agora é tratada como herói? Por que me pediu para cuidar de um figurão desses? Não faço ideia. O super-herói todo-poderoso disse que quer ver você e que estava vindo para a Coreia. Vemos diversos homens derrotados, a garota ofegante e Randolph sentado desacordado enquanto ela o protege. O corpo da garota chega a tremer de tanta fadiga e cansaço. Princesa Cobra, a rainha ordena o seu retorno. Entregue o escravo atrás de você e vamos fingir que nada disso aconteceu. Sua tola! Matem a traidora! A vemos parada, apenas esperando o ataque, quando de repente um brilho surge. Teleporte foi ativado. Teletransportar do ponto inicial é gratuito. Um movimento acontece atrás dela e Randolph surge. Você aguentou bem, Isabela. Já terminou de comunicar com as estrelas? Sim. Não fiquem parados. Executem a traidora imediatamente. Você manteve a sua promessa de me proteger. Então, eu também devo manter a minha. Ele fecha seu punho. Você usou a habilidade exclusiva do sucessor das estrelas, Perfuração Estelar nível 1. Toda a energia estelar foi consumida. A duração da perfuração estelar é de 41 segundos. Os oponentes começam a gritar ao serem atingidos. Esse é o momento da liberdade. Aproveite. Esse é o poder de um portador estelar. Isabela, ainda não é tarde. Se quiser voltar, eu não irei impedi-la. Não. Ela sorri e responde: Eu vou ficar com você. A maldição dos limites colocada em Isabela foi anulada pela bênção das estrelas. Conexão estabelecida. Há 12 cidades possíveis de teletransportar a partir do deserto Kautzman. O destino selecionado foi o continente central, Arcana. Começando o teletransporte. Bem-vindo à cidade dourada, Arcana. Dica: Arcana é uma cidade onde o materialismo chegou ao seu limite. Sem uma riqueza equivalente à de um nobre de alto ranking, evite entrar em distritos mais distantes. Essa cidade é extremamente extravagante. É a cidade dourada. Aqui, tudo pode ser resolvido com ouro. Primeiro, a gente precisa conseguir dinheiro. Se for ouro, não se preocupe. Eu trouxe 300 moedas de ouro comigo. Bem, acho que isso vai durar no máximo uma noite. Impossível! No deserto, 300 moedas de ouro podem comprar 10 escravos. Isso é 10 vezes mais do que o preço de um clérigo. Os preços aqui são diferentes dos do deserto de Kautzman. Então, o que fazemos agora? Por que está se preocupando tanto? Tem dinheiro espalhado por todos os lugares. Como assim, todos os lugares? Ele aponta para um cassino. Isabela fica sem entender e ele diz: Relaxa, eu sou bem sortudo. Traço oculto. Bênção do ouro foi ativado. A cidade dourada, Arcana, também é conhecida como a cidade dos prazeres. Em Pangênia, toda cidade menor opera como uma monarquia independente. E aqui, na cidade dos prazeres, há apenas uma lei. Apenas o dinheiro decide tudo. E o lugar onde toda a riqueza da cidade fica é o Cassino Hudson. Me perdoe, senhor. Qualquer pessoa com um depósito menor que 10.000 ouros não pode entrar. 10.000 de ouro? Por que você não me disse que tinha que depositar? Eu tenho apenas 100 de ouro sobrando depois de tomar banho e comprar roupas. Não que se importe, já que nunca tivemos dinheiro mesmo. E as roupas eram necessárias, diz ele para Isabela. Se você não tem isso depositado, por favor, saia. Sem valor no depósito? Então vá embora. Não tá vendo a fila atrás de você? Malditos mendigos, gastando o tempo de todo mundo.
Vocês estão perturbando os outros clientes. Ele estica a mão e diz: Não tenho um depósito, mas posso oferecer isso como garantia. Isso deve ser mais que suficiente. Lágrima da Rainha das Fadas, Rage, imortal. A primeira lágrima derramada pela Rainha das Fadas cristalizada. Permite usar um equipamento mesmo com sua restrição. Mesmo que o item que tenha sido liberado da restrição se quebre, a lágrima não se quebra. Nós vamos tratá-lo como um cliente VIP. O que você deu para eles? A lágrima da Rainha das Fadas, um talismã, foi uma recompensa que recebi quando visitamos o santuário. Ela vale no mínimo 1 milhão de ouro. Isabela questiona: Você está mesmo tranquilo, deixando algo como aquilo com eles? Eu tô tranquilo. É apenas um depósito. Assim que eu conseguir o dinheiro, posso pagar para pegar ela de novo. Uma roleta gira, a bolinha corre pelos números e para em um preto. Ele ganhou de novo? Quem é esse cara? Ele é o deus das apostas? Ele começou com 1.250 de ouro e agora já ultrapassou 1,4 milhões de ouro. Como esperado da bênção do ouro, quando o assunto é dinheiro, não existe um traço melhor. Estamos ricos. Mas o dinheiro não é meu? Pergunta ele. Senhor, claro, iremos dar todo o dinheiro que ganhou. Porém, você está banido de entrar no Cassino Hudson de novo. O quê? Já? Todo cliente que copia onde você aposta sempre ganha mais fichas. Isso está virando um problema sério. Algumas pessoas observam apreensivas. Então, por favor, retire-se do local. Isabela, percebendo o perigo, se prepara para lutar. Beleza, eu vou embora. Mas primeiro, preciso conversar com o dono desse lugar. Isso não será possível. Por favor, saia em silêncio. Não entenda as coisas errado. Não sou eu quem vai querer se encontrar com ele. O seu chefe vai querer se encontrar comigo. Vai falar para ele sobre mim. O homem coloca a mão sobre a joia e uma mensagem aparece. Mão da observação, nível 8, ativada. Mão da observação está analisando o item. Isso é real. Quem poderia possuir isso? A lágrima da Rainha das Fadas é carregada apenas pelos cavaleiros da Rainha das Fadas. E fadas raramente saem de seu reino. Um cavaleiro da Rainha das Fadas é tão poderoso que, até mesmo matar um, requer pelo menos 3 indivíduos que chegaram ao nível 10. Fazendo disso algo quase impossível de se obter. Sr. Hudson, o que foi? O homem que deixou o talismã como garantia pediu para se encontrar com você. Ele diz que você quer se encontrar com ele. Hudson sorri. Traga ele. Vamos precisar de chá também. Vemos os dois sentados e Isabela parada atrás de Randolph. Ele observa o homem à sua frente. Hudson, o observando, pensa: então, esse é o homem que usou a lágrima da Rainha das Fadas como garantia? Ele não parece ser alguém forte. Ouvi que você disse que eu iria querer falar com você. Posso perguntar o que quis dizer com isso? Exatamente o que eu disse. Não tem nenhum outro motivo. Sabia que você iria querer se encontrar comigo. Então eu disse a eles para entregarem a mensagem. Você precisa do talismã que eu usei como garantia, não é? Então você sabe que coleciono talismãs raros. Você está certo. Eu estava prestes a te chamar para negociar a compra dele. Se der um bom valor, não vou recusar. Ah, ótimo. Vamos falar sobre o preço então. Que tal 2 milhões de ouro? Considero isso uma oferta generosa. 2 milhões de ouro por um único talismã? Randolph faz uma contraproposta. 20 milhões de ouro. 20 milhões de ouro é suficiente para comprar uma mansão no centro de Arcana. Não importa o quão raro seja, um talismã pode apenas ser usado para reforjar armas. Você acredita mesmo que isso vale tudo isso? Pra mim, não. Mas pra você, sim. O homem responde. Até mesmo eu não posso pagar esse valor por um item de um mero hobby. Se fosse apenas um item de hobby, claro. Mas a lágrima da Rainha das Fadas não é só um talismã para você. É algo que você precisa para entrar no conselho da cidade. A qualificação mínima para entrar no conselho é atingir o nível 10. Porém, para chegar ao nível 10, deve chegar a esse nível com sua própria força. Para alguém como você, que não é de uma classe de combate, é quase impossível fazer isso. Por isso, você precisa do item que tira a restrição do equipamento, a lágrima da Rainha das Fadas. Com ela, você pode usar equipamentos de alto nível para compensar sua falta de atributos de combate. E o motivo de um mercador, que apenas é dono de um cassino, querer entrar para o conselho da cidade
é para ser reconhecido pela família da sua noiva, Serengeti, não é? Randolph o encara. Serengeti, a única filha do Marquês Weiser, do reino Bauran. Conhecida como a Cavaleira Branca, ela liderou 500 cavaleiros durante a expedição do reino demoníaco comigo. Ela sacrificou suas 2 pernas contra o rei demônio para salvar minha vida. Ela era meu braço direito. Naquela época, pensei nas ações dela como nada além de um evento dramático, porque, antes de vir para esse mundo, Pangênia era apenas um jogo. Porém, após a morte de Wilhelm ter vindo até aqui, e assim que percebi que NPCs podem ser jogadores, lembrei das palavras de Serengeti. Se eu não voltar da expedição, por favor, entregue isso por mim, capitão. Colar de Serengeti foi obtido. Colar de Serengeti. Um colar precioso que contém uma foto de Serengeti e uma de seu noivo, Hudson. Isso faz parte do conteúdo original? Baseado em tudo que eu sabia sobre o personagem da Serengeti, ela não tinha nenhum noivo. Alguém interferiu com a predefinição do personagem. O motivo do jogo ter aceitado isso de forma tão natural foi por causa que Hudson era um jogador como eu, alguém que se assimilou nesse mundo. Eu nunca disse a ninguém sobre isso. Como você descobriu? Randolph pensa. O Hudson provavelmente chegou nesse mundo muito antes de mim. Preciso extrair o máximo possível de informações sobre esse mundo e outros jogadores dele. Assim, ele diz: eu não descobri, eu ouvi. As estrelas me contaram. Do que está falando? Está dizendo que é um portador estelar? Não peço que acredite em mim, mas posso te dar o que você quer. Não preciso de dinheiro, apenas aceite essa simples condição. Condição? Conte para as estrelas a sua história de vida. Irei decidir se te ajudo ou não após ouvi-la. Porém, você só pode contar a verdade. As estrelas favorecem a verdade. Minha história de vida? Ele volta a pensar. É uma decisão difícil. Um portador estelar não é alguém que é normalmente encontrado entre os NPCs. E revelar informações pessoais poderia deixá-lo exposto a caçadores. Caçadores, NPCs que se especializaram em caçar jogadores. Eles chamam os jogadores de criminosos e os executam assim que os veem. Jogadores morrem incontáveis vezes nas mãos deles. Os métodos de infiltração deles variam tanto que o único método efetivo contra eles é um cuidado extremo. Revelar informações pessoais em Pangênia é praticamente suicídio, então a maioria dos jogadores escondem suas identidades. É por isso que é difícil distinguir quem é um jogador ou não. E eu também não tenho intenção de revelar quem sou. Mesmo assim, tenho certeza que o Hudson vai aceitar minha oferta. Porque, para ele, Serengeti não é apenas uma NPC aleatória. Ela é mais do que isso. Ele pensa isso enquanto Hudson observa uma foto de sua esposa. Tudo bem, irei compartilhar a história da minha vida. Então, vou começar por Serengeti. A maioria das coisas que quero conseguir estão atreladas com ela. Serengeti era uma cavaleira corajosa que participou na expedição ao reino demoníaco, liderada pelos 8 heróis. Randolph se assusta ao escutar isso. 8 heróis? Do que você está falando? Wilhelm foi quem liderou a expedição, não foi? Perdão? Sim, Wilhelm é o mais famoso, mas a expedição ao reino demoníaco foi conduzida por todos os 8 heróis. Havia conflitos internos entre eles, o que levou à falha na expedição. Ou é assim que a história diz? Conflitos internos? Que merda ele tá falando? Confuso, Randolph questiona. Você sabe quem são os 8 heróis? Claro, todos são pessoas lendárias, e um deles é o mais forte depois de Wilhelm. Grácia, em seu celular, observa uma notícia. Grácia, eu arrumei a sua entrevista com a Kim Hana, a repórter coreana que você falou. Obrigado. Peço desculpas, mas precisa mesmo ir pessoalmente até a Coreia? Se você quiser, podemos trazer a repórter aqui. O governo quer que você fique nos Estados Unidos em caso de mais ataques de monstros. Não, eu mesmo preciso ir, porque tenho a sensação que esse homem possa ser o amigo que eu tenho procurado. Ele diz isso pensando em Hyun Myung. De volta à Coreia, o vemos comendo nervosamente. Não gostou da carne? Não é isso. Aconteceu uma coisa ontem. Eu só tô cansado. Ele responde isso, mas pensa. Disse pra ele falar sobre um pouco da vida dele. Ele acabou ficando a noite toda chorando enquanto falava.
Mesmo assim, graças a isso, consegui informações sobre esses 8 heróis, mas no fim, fiquei dentro do jogo a noite inteira. E por causa disso, acabei ficando 10 minutos atrasado para o encontro de hoje. Mas esse lugar não é caro? Não sei se é certo eu comer de graça. Você se livrou do meu stalker da última vez. Honestamente, isso não é nem perto do suficiente para te agradecer. Era algo que eu deveria fazer. Não, é algo que apenas alguém que é corajoso de verdade poderia fazer. De repente, ela olha por cima de seu ombro. O que foi? Aquela mulher lá atrás, não é aquela que estava com você antes? Ela continua olhando pra cá. Que coincidência. E o cara que ela está parece com aqueles das redes sociais da Kim Seo-yeon. Seo-yeon, seu namorado sabe que você tá se encontrando comigo? Se você vai dar em cima de vários homens, você também deveria deletar suas fotos do Instagram, não só tirar sua foto de perfil. O nome dele era Jung Jin-woo? Se você está desconfortável, quer ir para a outra mesa? Está tudo bem, não precisa se preocupar com ela. Realmente não temos nenhum tipo de relacionamento. Park Hyun-myung, você seguiu a Seo-yeon até aqui? Você não só ficou incomodando ela depois que terminaram, agora você tá stalkeando ela? Seu desgraçado sem vergonha. Stalkeando ela? Eu? Sim, você. E eu ouvi que na última vez você chorou e implorou para Seo-yeon ir com você até uma cafeteria. Vocês já terminaram. Para de insistir nela, seu desgraçado. Escutando isso, ele pensa: agora eu entendi. Se continuar seguindo a Seo-yeon, eu vou matar você, entendeu? Seu desgraçado do caramba. Com licença, fiquei quieta. Mas quanto mais escuto, mais ridículo isso fica. Você por acaso sabe do que tá falando? O que é isso? Você até trouxe uma mulher com você? Ela por acaso é uma daquelas namoradas de aluguel? O que você disse? Quanto ele tá te pagando? Julgando pela sua aparência, uns 500 mil won? Vou pagar o dobro, então você aprenda quando você deve ou não se intrometer. Ela responde: eu mesma fiz uma reserva nesse restaurante. Estou agradecendo a ele por ter me ajudado. Só porque você tem uma boca não significa que você pode falar o que quiser. 1 milhão não é o suficiente? Então que tal 2 milhões? Agora, por que os dois imundos não vão para outro lugar? Kim Hana dá um tapa na cara dele. Babaca de merda. Você me bateu primeiro. Cuidado com os dentes. A mão se aproxima de sua cara, mas Hyun-myung passa o pé no rapaz, o derrubando no chão. Já basta. Você também não parece nada inocente. Seu... Myung segura a cara do homem. Eu disse basta! O que tá acontecendo? Por que esse cara é tão forte? Essa força é mesmo de um humano? Você está me envergonhando, Jin-woo. O que você tá fazendo? Levanta. Que tal a gente sair pra terminar a conversa? Seu... Você quem começou a briga. Que tal a gente deixar isso mais fácil pra todo mundo? Esse merda do caramba está me humilhando na frente da Seo-yeon. Você mexeu com a pessoa errada. Algo aparece em sua mão. Uma luz começa a brilhar no corpo do rapaz. Luz? O que é aquilo? Nem ferrando. Ele é um guerreiro dimensional. Ele realmente se transformou. Tenta falar de novo. Ele joga Myung no chão. Hyun-myung. E pensar que ele era um jogador. Mas por que não tô dando a mínima pra isso? Com certeza vi ele se transformando. Então por que tô agindo assim como se isso não fosse nada? Será que ele não me bateu tão forte? Traço oculto. Grande sábio está ativado. Jung Jin-woo, nível 4. Classe Lanceiro. Ele tem uma classe, mas só tá no nível 4? Sistema de nível de Pangênia. Em Pangênia, do nível 1 ao 10, cada um desses níveis precisa de uma quantidade maior de experiência para subir para o outro. Além disso, experiência adicional é necessária dependendo de quantos talentos um jogador possui. Por isso, seu personagem se torna mais forte quanto mais talentos você tem. Mas você sobe de nível mais devagar. E claro, Jung Jin-woo faz parte do grupo que tem poucos talentos. Mesmo assim, o motivo do nível do Jung Jin-woo ser baixo é simples. Ele nunca lutou. Jung Jin-woo, um jogador iniciante, tem corrido sem parar desde o primeiro dia que ele de repente foi sincronizado com Pangênia. Até agora, após alguns golpes de sorte, ele sobreviveu à missão principal. Então, com mais um incrível golpe de sorte, ele conseguiu o que era considerado uma classe até que de alto nível.
E, como recompensa por ter ficado em uma alta colocação no ranking, ele se tornou capaz de deslogar. Depois disso, ele nunca mais voltou para Pangênia. Consigo dizer sem nem mesmo olhar. Nem todo mundo teria começado com o coração do monarca de sangue de ferro como eu. Não seria fácil se adaptar. Jinwoo, já tá bom, vamos embora. As pessoas estão olhando. Sim, não tô mais no clima. Vamos, você, Park Hyun-myung, ou o que quer que seja, considere-se consorte. Você sobreviveu por causa da Seo Yeon. Não chegue perto da Seo Yeon de novo, entendeu? Ele tá mostrando pra todo mundo que é um jogador. E ele tá até desperdiçando o tempo da escama dourada como se não fosse nada. Ele não vai viver muito. Hyun-myung, você tá bem? Sim, eu tô bem. Vamos denunciar aquelas pessoas para a polícia. Não, vamos deixar isso pra lá. Também foi a gente que bateu neles primeiro. O quê? Mas... Não é nada demais. Então, vamos só terminar de comer. De repente, o local começa a tremer. Um terremoto? Essa sensação não pode ser. As paredes começam a se rachar. O colapso começou de novo. Monstros! Precisamos correr. Byung tampa a boca da garota e diz: espera um pouco. Enquanto isso, os monstros atacam as pessoas. Os vemos encurralados. Eles não estão atacando as pessoas? Será que posso dizer que tivemos sorte de vermes pútridos terem aparecido? No máximo, eles apenas se alimentam de cadáveres que estão próximos. Se não atacarmos primeiro, aquilo não vai aparecer. Ele olha para sua ex-namorada e o jogador. Jinwoo, faça alguma coisa. Jinwoo se prepara para atacar o monstro. Aquele idiota! Não ataque! Mesmo com um grito, ele ataca o verme. Hã? Apenas um golpe? Acho que sou mais forte do que pensei. Seus monstros desgraçados, vou matar todos vocês. Como esperado de um guerreiro dimensional, fujam por ali. Todo esse tempo, do que sequer eu estava com medo. Eles não são nada demais, não é? Hana, vá para o mais longe que puder. Bem longe daquele idiota. O mais longe que puder. Névoa, eu não consigo ver nada. De onde veio essa névoa? Merda. Minha visão está bloqueada, não consigo ver nada. De repente, uma mão se estica e tampa os olhos de Jinwoo. Atrás dele, vemos o olho de um monstro. Quem matou minhas crianças? Um monstro de elite, Mamba Pútrida, apareceu. Tamanho de equipe recomendado para raid nível 6. 20 pessoas. Mate todos. O que é isso? Por causa da névoa eu não consigo ver nada. Hã? Ao levantar a cabeça, ele nota que o guerreiro dimensional está prestes a atacá-lo. Morra! Devido ao efeito do sangue de verme pútrido, o debuff Alucinação foi ativado. O que tá acontecendo? Sangue é jorrado. O braço de Jinwoo é cortado por uma espada. Com seus olhos vermelhos, ele encara o sangue jorrando. Eu não queria me intrometer, mas você passou dos limites. Venha! Os monstros começam a se movimentar e a aparentemente se juntar na frente de Randolph. Nada mal. Tem um humano que parece delicioso. Ele encara a Mamba Pútrida. Hyun-myung, cadê você? Hyun-myung, Hyun-myung, Hyun-myung? O vemos correndo e esquivando dos ataques. Graças à névoa da Mamba Pútrida, bloqueando a visão das pessoas, consegui me transformar. Mas, apenas porque me transformei, não significa que possa vencer facilmente o inimigo. Se eu não soubesse seu padrão de ataque, eu já teria virado carne moída. Estranho. Suas habilidades físicas claramente não são tão impressionantes. Como você está desviando de todos os meus ataques? Você está se movendo como se já soubesse meus ataques. Myung parte para o ataque. É inútil. O vemos cortando algumas partes. O próximo ataque da Mamba Pútrida ele olha para trás e nota uma explosão. Explosão de sangue! Ele pega uma mesa com uma mão e se levanta à sua frente para se proteger. Se isso tocar você, você recebe um debuff. O sangue pinta a mesa de vermelho. E a mesa é destruída por um outro ataque que vai em direção a Myung. Mas o ataque passa ao lado de sua cabeça.
E pensar que você conseguiria desviar até mesmo daquilo. Incrível. Você tem uma habilidade de evasão impressionante. Porém, no fim, se os seus ataques não me alcançam, do que isso importa? Relaxa, eu vou enfiar minha espada na sua testa logo logo. Usando o talismã Lágrima da Rainha das Fadas. Equipado, botas de Hermes. Seus atributos estão abaixo do necessário para o equipamento. Com a Lágrima da Rainha das Fadas, os requerimentos para as botas de Hermes foram grandemente reduzidos. Armadura de Michela equipada. Elmo de Michela equipado. Você pode usar a habilidade do conjunto de Michela. Draconato Celestial. Você pode usar agilidade, habilidade das botas de Hermes. Ainda bem que eu comprei isso do leilão secreto. E... desculpa, Hudson. Eu ia evitar usar a Lágrima da Rainha das Fadas a menos que eu realmente precisasse. Bota de Hermes, épico. 1. Botas que imitam os pés de um deus. É dito que foram levadas até o Templo Dourado pelo deus do vento, Hermes. Quando usados, faz você correr tão rápido quanto o vento, mas você não pode entrar no Templo do Vento. Requerimento de uso. Todos os atributos 40, 50 a 10 ou maior. Talismã, Lágrima da Rainha das Fadas. Diminui os requerimentos do equipamento. Todos os atributos em 20%. Agilidade mais 3. Você pode usar agilidade. Mesmo assim, vou manter a minha palavra. Não importa o que. Ele se lança em direção ao bicho, mas um ataque vem em sua direção e ao esquivar, atinge o chão à sua frente. Randolph se prepara novamente e se lança. Se movendo de forma extremamente rápida, ele aparece nas costas da víbora. Seu desgraçado. Mas espinhos saem de suas costas. Randolph se defende deles utilizando sua espada e segue avançando sem se importar com os ataques, diminuindo cada vez mais a distância. Mas de repente, ele é atingido por um golpe da cauda da víbora. Sangue escapa por entre seus dentes e Randolph é empurrado para trás. Ativando a habilidade do conjunto de Michela, Draconato Celestial. Então, você ainda tinha tanques escondidos, seu maldito rato. O último padrão de ataque da mamba pútrida. Se eu conseguir aguentar só isso. Vemos o seu pé se movendo. Não tem como você desviar disso. Morra, seu rato. Randolph fica coberto pelo ataque, mas de alguma forma consegue se liberar. Efeito de sinergia entre Draconato Celestial e agilidade foi ativado. Um vendaval foi ativado. Você está usando o vento para soprar minha névoa venenosa? A mamba pútrida tem 4 padrões: desviar, explosão de sangue, espinhos e névoa venenosa. Após usar todos esses padrões, a mamba pútrida fica em um estado de confusão. Por muito pouco tempo, uma mamba pútrida, confusa, se torna incapaz de agir. Mas assim que a confusão acaba, o próximo ciclo começa com padrões melhorados. O que significa que essa é a minha única chance de vencer. Ele parte para cima e atinge um golpe. Sua espada entra na testa da mamba. Eu disse que ia enfiar uma espada na sua testa. Você eliminou o monstro de elite Mamba Pútrida. Contribuição 100%. Absorvendo o pedaço quebrado de escama dourada, 10 minutos. Tempo restante no pedaço quebrado de escama dourada é de 47 horas, 56 minutos e 39 segundos. A escuridão recua por um momento. A taxa de colapso de Pangênia é de 9,1%. Você obteve dado da sorte. O que é isso? Acabou? Mas que merda foi que aconteceu? Ela nota um rapaz parado sobre o monstro. Ele se cobre. É aquele homem de antes. Com licença, você é aquele que salvou minha vida na última vez, né? Você lembra de mim? Hannah, você está segura? O efeito da capa da invisibilidade foi ativado. Por favor, fala só um pouco comigo. Ele some e ela fica parada no local. Mas de repente, Myung aparece novamente. Hannah! Hyung Myung. Finalmente encontrei você. Acabei me separando por causa de todo aquele caos. Você está machucada? Não, eu tô bem.
Mas ao responder isso, ela parece notar algo. Graças a Deus, nunca pensei que iríamos acabar numa situação dessas. Acho que hoje não era nosso dia. Ela nota uma mancha de sangue no dedo de Myung. Myung, você se machucou? Hã? Acho que é um pouco de sangue dos monstros que acabou respingando em mim. Não se preocupa com isso. Merda, nem percebi que sangue ficou nas minhas unhas. Suas roupas estão perfeitamente bem, mas apenas suas unhas acabaram sujas de sangue. Isso é meio estranho. Myung, quando os monstros apareceram, você também estava extremamente calmo. Será que você sabia o que eles eram? Ele pensa um pouco antes de responder. Eu tava calmo? As coisas estavam muito caóticas. Acho que eu só disse o que veio à minha mente. O quê? Mentiroso, você estava totalmente tranquilo, sabia? Nem ferrando, eu tô muito assustado. Ele tá muito suspeito, agindo como se isso não fosse nada e aparecendo logo depois daquele homem que me salvou desaparecer. Será que é ele? No outro dia. Poucos dias após a primeira invasão dimensional ocorrer, houve relato de outra invasão dimensional. Alguns guerreiros dimensionais avisaram que esses ataques iriam continuar acontecendo no futuro e expressaram sua opinião, dizendo que uma operação de longo prazo com o governo seria necessária. Como consequência de incontáveis cidadãos permanecerem em suas casas por causa da ansiedade, as ruas ficaram completamente vazias. Em respostas, alguns cidadãos mostraram sua insatisfação, dizendo que a resposta confiante do governo, falando que não haverá uma tragédia como o último incidente de novo, e o governo minimizando a escala dos danos, pode ter levado a um grande aumento nas vítimas do segundo incidente de invasão dimensional. Eles estavam tão despreocupados durante a primeira invasão e agora estão fazendo toda essa confusão. Sério. Naquela hora, as pessoas que não foram diretamente afetadas provavelmente não conseguiram sentir a gravidade da situação. Um ataque de monstros é algo totalmente fora do comum. Pode ter sido algo além do comum. Ninguém soube responder. Então o governo provavelmente tentou manter a situação tranquila no começo. Mas com esse incidente, todos devem ter percebido que uma invasão pode acontecer de novo e de novo. E nesse momento, essa é a hora perfeita para declarar o surgimento da nossa aliança. Diz Park Tae-woo, Aliança de Jogadores Herói, líder da aliança. As outras alianças provavelmente estão pensando o mesmo, então precisamos nos apressar e recrutar pessoas talentosas. Já estamos checando os vídeos que você falou antes. São imagens da câmera de segurança, então é difícil ver claramente. Mas, se ele realmente matou sozinho a mamba pútrida, esse homem deve ser Randolph, aquele que ficou em primeiro lugar na nova missão principal. Mas eles não disseram que o Randolph acabou de fazer a missão principal 2? Então ele no máximo tá no nível 4 ou 5. Como ele conseguiu usar algo como as botas de Hermes? É bem possível que ele tenha usado algum tipo de talismã. Deixando os detalhes de lado, ele é alguém que nós precisamos. E após o espectro desaparecer, esse homem apareceu. Não temos certeza, mas é possível que o Randolph seja o espectro. Não podemos confiar nas outras alianças de jogadores. Não importa o que, precisamos trazer ele para o nosso lado, para impedir a fenda. Então, você tá dizendo que usou a lágrima da rainha das fadas? Sim. Por que você faria isso? Não ia dar ela pra mim? Eu disse que ia ajudar. Nunca disse que te daria a lágrima da rainha das fadas. Pensa, Hudson, pensa. O quê? Você não precisa de um talismã para cumprir seu objetivo. Apenas me livrei dele para que você não precisasse ficar preso a uma falsa esperança. Ele diz isso e pensa. Não tem como eu admitir que usei ele porque precisava derrotar a mamba pútrida. Então você está dizendo que tem outra forma? Seu rosto me diz que não confia no que eu digo. Isso machuca meu coração. Como eu poderia confiar em você nesse momento? Me siga. Vou te dar um motivo para confiar em mim. O vemos caminhando. Arcana, a cidade do ouro, masmorra subterrânea, esgotos. Por que o lugar tinha que ser no esgoto? Por que viríamos a um lugar assim? Para tirar a sua desconfiança. E também porque antes de irmos para aquele lugar que irá realizar o seu desejo, queria criar um ponto de ancoragem em Arcana. O livro de teletransporte que consegui do Dramut é conveniente, mas é irritante ter que precisar aumentar a taxa de exploração toda vez. Queria explorar toda Arcana por completo, mas isso é impossível com o tempo que temos. Então vou ficar satisfeito só com a masmorra dos esgotos. Espere, vamos mesmo explorar a masmorra dos esgotos só com 3 pessoas?
É perigoso demais. O monstro-chefe que vive aqui é um rato monstruoso mutante. É um chefe de raid de masmorra que precisa de pelo menos 6 pessoas no nível 8 para pelo menos tentar derrotá-lo. Randolph para e diz: eu sei. Um chefe de raid de masmorra, rato monstro mutante dos esgotos apareceu. Equipe recomendada para raid nível 8. 6 pessoas. Uma luz emana dos olhos do rato. O chão sob suas patas começa a se rachar. Ele realiza um movimento e passa pelo grupo. O rato monstro mutante é um monstro que ataca usando sua velocidade como arma. Normalmente, o padrão é 6 pessoas fazerem uma formação e lentamente encurralá-lo para acabar com ele. Mas viemos sem nenhum preparo. No que ele está pensando para fazer algo tão idiota? Isabela, às 10 horas. Ela parte ao escutar isso. Ela encurta a distância com o monstro e o ataca enquanto Randolph pensa. Se você sabe o seu padrão, não importa o quão rápido ele seja. Claro, isso só é possível porque a Isabela é um personagem que a proficiência em combate dela está em um nível completamente diferente de personagens comuns. Hudson fica observando assustado. Hudson, manterei minha promessa com você, não importa o que aconteça. Não duvide de mim. Se eu disse que dá pra fazer, então dá pra fazer. Seonjang, olhei todas as gravações de câmeras de segurança próximas também, mas não há nenhum rastro. E parece que todos que estavam dentro da construção na hora dizem que também não sabem de nada. Isso é como uma maldita história de terror. Esse é Seonjang, herói da aliança de jogadores. Devemos ir nos encontrar com Young Jinwoo de novo? Não, ele parecia ter enlouquecido completamente. Ele ficou maluco por causa do choque de ter seus 2 braços arrancados. Voltar lá seria apenas perda de tempo. E Kim Hana? Não parecia que ela sabia de alguma coisa? Então você tá dizendo pra gente invadir a estação de transmissão CK? Não foi isso que quis dizer. Não seria melhor só esperar por ela na frente de lá? Não se envolva com ela sem motivo. Vai virar uma grande dor de cabeça. A Kim Hana tem algum tipo de apoio? Você sabe que o Gracia está protegendo a Kim Hana? Sim, e por causa disso todos os jogadores da Coreia estão fazendo um alvoroço. Ouvi dizer que aquela pessoa está fazendo uma entrevista cara a cara com a Kim Hana. Vemos os dois parados um à frente do outro. Eu sou Gracia. É uma honra encontrar você. Eu sou a repórter Kim Hana da Coreia. Hã? Foi amor à primeira vista ou algo assim? Como eu ia saber, seu idiota? Enfim, não cutuque uma colmeia de abelhas sem motivo. Enquanto ele caminha, ele pensa. Com o desaparecimento do espectro, Gracia agora é sem dúvida o jogador mais forte. Mesmo assim, aquele monstro veio até a Coreia apenas para uma entrevista com uma repórter comum? Honestamente, também estou curioso. Mas, se o Gracia está envolvido, o certo a fazer é ficar o mais longe possível. Se a gente deixar ele irritado, a aliança pode ser destruída. Já acabou? Que merda você tá fazendo? Pecar no mundo real deveria ser algo proibido. Proibido? Quem disse isso? O Gracia disse para se preparar para a invasão. Então pecar é proibido no mundo real. Se o Gracia descobrir... Tá tudo bem. Pede pra ele te salvar agora, idiota. Sangue escorre pelo chão. Os rankings foram atualizados. Você foi registrado como um dos top ranker por obter uma classe. Parabéns, jogador massacre. Obteve os direitos para o leilão secreto. Randolph, com certeza é aquele desgraçado do espectro. Se não for, então não tem como explicar a pontuação que ele conseguiu. Se é ele vai desafiar a missão principal imediatamente, sem qualquer hesitação. Se eu esperar naquele lugar, vou me encontrar com o espectro rápido. Você vai morrer pelas minhas mãos. Vemos poeira se levantando em uma área coberta de areia. A pata de um monstro bate contra ela e um dragão de diversas cabeças se levanta. Em meio à poeira conseguimos observar uma carruagem. Tive sorte. Meu objetivo principal era só criar um ponto de ancoragem na masmorra dos esgotos. O rato foi derrotado. Randolph segura algo em sua mão. Núcleo de rato mutante. Material. Um núcleo misterioso que causou a mutação no rato monstro. Se der isso a uma besta, causa mutação. Além disso, também pode ser usado como material para ferramentas especiais ou equipamentos. Traço oculto. Senhor das bestas. Fortalecer almas de bestas em posse também é possível. E pensar que eu ia conseguir material para evoluir o Hidragão. Graças a isso, vamos chegar um pouco mais rápido.
Hudson, você resolveu direito as coisas no cassino? Sim, cuidei. Como você falou, resolvi tudo. É verdade que é uma pena desistir do cassino, mas não tenho o que fazer se vamos ficar fora por um bom tempo. Se for para casar com o Serengeti, não vale nem a pena me preocupar. Além disso, não tem como as pessoas daqui deixarem o cassino em paz se eu não estiver lá. Decidi confiar e seguir você, portador estelar. Ele pensa. E acima de tudo, quando a mulher chamada Isabela matou o rato monstruoso sozinha foi impressionante, mas foram graças às ações dele. Ele age como se pudesse ver através de tudo. Não há dúvida, ele é um homem fora do comum. Se eu perder essa chance, não sei quando vou receber uma oportunidade parecida com essa de novo. É mesmo? Então não vou mais precisar me preocupar com dinheiro. Randolph pensa. Ele tomou uma ótima decisão. Agora posso apenas focar em chegar ao nível 10 enquanto ando o caminho de um portador estelar. Consigo ouvir seus pensamentos. Então, para onde estamos indo? Eu não te falei? Não lembro de ter ouvido. Iremos para a obra-prima que irá conceder o seu desejo. A obra-prima? A obra-prima que irá conceder o desejo de Hudson é o lugar onde a terceira missão principal começa. Estamos indo para a Torre dos Espíritos. A luz do sol passa pelas copas das árvores. O grupo de Randolph caminha sob elas. É esse lugar? Aos meus olhos, que são de alguém que não sabe de nada, parece apenas uma floresta normal. Não é uma floresta normal. Perdão? Essa é a entrada da Torre dos Espíritos, a floresta Basrock, onde a árvore espiritual cresce. Ele pensa. Uma árvore espiritual é uma árvore onde espíritos nascem. Uma árvore onde espíritos nascem temporariamente abre um caminho para o reino dos espíritos. Entrar nesse caminho durante o entardecer é a única forma de ir para a Torre dos Espíritos. Porém, essa árvore já morreu há muito tempo. Não apenas essa árvore, toda essa floresta está morrendo. Já faz bastante tempo desde que um novo espírito nasceu nessa floresta. Não é um bom método, mas não temos escolha. Portador estelar? O que está tentando fazer? Sua lâmina brilha. Randolph se prepara para atacar, deixando os outros dois assustados. Ele corta um tronco e vemos o tronco cair no chão. Está mesmo tudo bem cortar a árvore assim? Essa árvore é a entrada da Torre dos Espíritos. Algo brilha sobre a cabeça de Hudson. Uma mão se estica e lança um ataque em direção ao brilho. Isabela segura sua espada e avança em direção a Hudson, o defendendo. Sangue jorra de sua mão. E pensar que você iria bloquear. Você é bem impressionante, mulher humana. Mestre da Floresta Basrock, Alto Dryad, nível 9. Bem ferrando, um Alto Dryad? Pensei que fossem apenas alguns viajantes que se perderam. Então iria mostrar piedade e deixar passarem pela floresta. Mas vocês ousaram cortar a árvore espiritual. Parece que os humanos perderam o medo. Guardião da Floresta, Dryad, nível 7. 40? Não, tem pelo menos 50. Se todos eles nos atacarem de uma vez, não temos a menor chance. No pior dos casos, preciso ter certeza que o portador estelar fuja. Não fique irritado com outra pessoa quando fui eu quem cortou a árvore. Se eu não tivesse feito isso, vocês não teriam aparecido, não é? Você é louco. Desça, eu quero falar com você. Eu recuso. Planeja apenas sentar e assistir a floresta morrer? O quê? Eu vou trazer essa floresta de volta à vida. Não vejo um único espírito nessa floresta que poderia trazer vida para ela. Você sabe melhor do que ninguém que se nenhum novo espírito aparecer, a floresta inteira irá morrer logo. Abra o portão para a Torre dos Espíritos, então eu darei um espírito a esta floresta. Baboseira! Mesmo que abríssemos o portão, a Torre dos Espíritos é um lugar onde apenas os escolhidos podem entrar. Está dizendo que um miserável como você pode entrar na torre? Ele pensa, isso é impossível. Em primeiro lugar, para entrar na Torre dos Espíritos, você precisa ter um talento relevante e completar incontáveis missões. Após esperar por várias coincidências se alinharem, apenas aí você pode superar as chances extremamente baixas e entrar. Dentre os jogadores, o número de pessoas que entraram pode ser contado em uma mão. Com o nível atual do Randolph, entrar é algo que eu nem sequer poderia sonhar. Claro, isso é apenas se Randolph fosse um personagem comum. Pensando tudo isso, ele diz: cala a boca e abra o portão agora!
Irei ficar responsável por salvar essa floresta. Então abre logo o portão. Traço oculto. A afinidade com a natureza do druida foi ativada.